Boa noite, então, pessoal. Né? Hoje a gente dá início a... eu gostaria primeiro, né, que vocês... que você só colocasse o ali Felipe a... que tá aqui. Oi? Só o Felipe, né? Mas aí colocar, Felipe, que autoriza a gravação para... A gente também tem que pôr também, né, Gerson? Alexandre, a gente tem que pôr também? Não, vocês não precisam. São os alunos mesmo. Se vocês não autorizarem a gravação, aí... Eu autorizo a gravação. Autoriza. Tá tudo autorizado. Então tá bom, então. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar para a gente, no decorrer da nossa disciplina, uma janela, uma aqui, para a gente ver certinho o desenvolvimento do cronograma da nossa disciplina. E aí, no decorrer, né, a gente acompanhar junto o andamento de todas as temáticas. Vocês estão vendo aqui a minha página já, né? Então, pessoal, essa disciplina é de fisiologia do exercício nas doenças inflamatórias, autoimunes e farmacologia. Ela vai ter duração, né, por todo esse mês de abril, e ela tem a pontuação de total de 100 pontos, como vocês já sabem, né? Essa disciplina também é ministrada por mim, pelo professor Gerson. E aqui, pessoal, no plano de estudo, né, a gente tem a unidade de aprendizagem, como vocês sabem também que ela é dividida em semanas, nós temos 4 semanas de trabalho, e essa primeira semana vai do dia 1 ao dia 8 de abril, e a gente já deixou disponível para vocês lá desde o dia 1º, né, as videoaulas 1 e 2, gravadas do professor Gerson, né, sobre princípios básicos de farmacologia e farmacocinética. Hoje nós estamos aqui no nosso primeiro plantão dessa disciplina, e o objetivo, né, é compreender esses conceitos gerais de farmacologia e farmacocinética. Então, o plantão de hoje também tem esse objetivo de esclarecer dúvidas com relação a esses 2 vídeos que nós disponibilizamos lá. Lembrando também que o material de estudo são esses 2 vídeos nessa primeira semana, e a forma que a gente controla a frequência de vocês e a pontuação de vocês para essa semana é com relação ao envio da atividade 1 dentro do prazo, tá? Então, essa AV1, ela tem um total de 30% da nota total, né? Ela tem essa relação de 30% da nota total, ou seja, 30 pontos. E a data de entrega dela é no dia 8, ou seja, temos 2 dias aí para vocês enviarem essa AV1, né? Com esse conteúdo inicial aqui sobre princípios de farmacologia e farmacocinética. Partindo aqui para a semana 2, já, né, esclarecimento dos pontos que serão estudados, a semana 2 é do período de 8 a 15 de abril. Nós vamos ter o nosso plantão também, né, no dia 9, toda quarta-feira, às 7h30 da noite. E também, dia 9, eu falei errado, dia 9 é a aula do Gerson sobre cardio, né, e analgésicos, que vai ter início no sábado às 8 horas da manhã, depois da 1 até às 3. Tá? Esse é o primeiro, a aula síncrona com o Gerson. E aí sim, no dia 14, o nosso segundo plantão, dia 13, nosso segundo plantão, na quarta-feira, às 7h30 da noite. Estou trocando as datas aqui. E aí, nesse segundo plantão, a gente vai interagir com conceitos sobre sinalização do sistema imunológico, os componentes, né, e os precursores de um processo inflamatório. Como que uma inflamação se inicia, como que
essa sinalização metabólica mais direcionada, né? Quais são os tipos de inflamação aguda, quais doenças essas inflamações podem desenvolver, né? Nós vamos abordar algumas doenças autoimunes, doenças inflamatórias, no decorrer dessa semana 2 aqui. E aí, então, o plantão dessa semana 2 é para esclarecer essas dúvidas sobre esses componentes. E aí, vocês têm como material de estudo também, então, a unidade 1 do e-book, e como atividade para ser entregue também com 30 pontos, a V2, tá? Lembrando que a frequência é sempre computada com o envio da atividade dentro do prazo, tá bom? E seguindo aqui também, né, como vocês já devem estar bem acostumados com essa estrutura de cronograma da disciplina, na semana 3, nós temos o nosso último, a gente vai ter a disponibilização de uma aula gravada, né, então, das atividades do Gerson, nós temos aula 1 e 2 na semana 1, também a aula síncrona do Gerson, que seria a aula que a gente chama, né, de aula 3, e aí a gente tem a disponibilização dessa aula 4, que é a última aula gravada, né, sobre farmacologia da inflamação. Então, aí é onde a gente vai discutir sobre os agentes, né, anti-inflamatórios, os tipos de anti-inflamatórios, né, que tem de conteúdo nessa aula gravada do Gerson. O plantão, então, né, no dia 20, para esclarecimento desse conteúdo, né, entender também a eficácia dos efeitos do exercício físico, né, comparando com o efeito desses fármacos que já foram abordados, como que o exercício físico também pode atuar como um agente anti-inflamatório, analgésico, quais vias de sinalização que o exercício físico consegue direcionar uma ação anti-inflamatória e uma ação analgésica. Tem sido produzido muito conteúdo científico acerca do efeito do exercício físico com relação a essa ação, a essa função, né? Então, é muito importante que vocês estudem, acompanhem esse tipo de conteúdo, porque, né, a temática da nossa disciplina, né, é a fisiologia clínica do exercício. Então, entender como o exercício consegue atuar como um medicamento, né? Quais são as vias de sinalização, né? Quais são as moléculas-chaves ali importantes para desencadear essa ação anti-inflamatória a partir do exercício, é muito importante. Então, nós vamos também, nessa semana 3, a gente tem o envio da atividade avaliativa 3, que também tem a pontuação, tem 30 pontos. A data, ela fica disponível, né, no dia 22, sempre no último dia, né, ali fica disponível no Classroom ali, ela vai ser disponibilizada no Classroom ali, já está programado tudo certinho para vocês. E aí a data de entrega dessa atividade é para o dia 22. Aqui, disponível. Bom, eu vou só confirmar, eu acho que esse texto aqui, eu acho que eu deixei errado. Porque, né, se ela é disponível a partir do dia 22, a data de entrega vai ser na semana seguinte, né? Pessoal, e aí, aqui, um ponto importante com relação à semana 4 é que a gente tem, então, uma palestra, tá? A palestra com o Arthur Padão, tá? Sobre dor e exercício. Então, dentro desse nosso mês, a gente tem aqui nessa última semana uma palestra também. A gente vai acompanhar vocês, eu e o Gerson, nós vamos acompanhar vocês no desenvolvimento dessas temáticas. E aí, na última semana, vocês têm essa palestra, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, temos aqui com o Arthur, exercício físico e dor.
no dia 23, vocês já podem anotar, né? Dia 23/4, que inicia às 9, vai até umas 11. Vocês devem estar acostumados, né? 2 horas, essa palestra tem mais ou menos duração de 2 horas. E a gente vai ter o nosso último plantão de dúvidas, para esclarecer as dúvidas com relação à temática lá do efeito do exercício físico com um efeito analgésico e anti-inflamatório. Aqui, a gente tem aquela atividade colaborativa. Então, vocês já viram, né, que o total ali já deu 30 pontos com essas 3 atividades avaliativas. A AV4, pessoal, é para situação em que, caso vocês não obtenham uma pontuação ideal para uma nota de aprovação, vocês possam fazer essa atividade para trocar a nota de vocês, e também o pessoal que já tem uma pontuação boa, mas que gostaria de melhorar. Eu tirei 85, né? É uma nota de aprovação, mas eu quero melhorar a minha pontuação nessa disciplina. Então, aí a gente vai disponibilizar nessa última semana uma atividade colaborativa também com um valor de 30 pontos. Ou seja, é uma atividade que vai substituir uma dessas atividades anteriores, tá? Então, a atividade que tiver pior nota de vocês é a atividade que a gente vai substituir por essa atividade colaborativa. Já adiantando para vocês, né, essa atividade colaborativa ela pode ser realizada em dupla, né, ou até 3 pessoas, não mais que isso. E aí também a gente tem, como já de conhecimento de vocês, a gente tem o envio desse questionário da coordenação, que tem um total de 10 pontos, né, 10% da nota total. E vocês também precisam, lembrando, né, enviar esse questionário dentro do prazo para computar a frequência ali de vocês, tá bom? E aí, por fim, né, o envio dessas atividades todas aqui é para o dia 29, porque aí, enviando todas essas atividades, a gente tem tempo hábil para computar e finalizar a pontuação final de vocês até o último dia do mês, em que vocês vão terminar a nossa disciplina já com a nota final de vocês, tudo certinho, tá? Então, se deixar para enviar depois, não vai conseguir atingir a nota máxima, porque aí tem a dedução da pontuação por envio com atraso, e aí também não vai conseguir ter a pontuação final certinha dentro do andamento da nossa disciplina, porque aí vocês podem esclarecer dúvidas e tudo mais, né? Mas enviando as atividades com atraso, as atividades já vão ter uma dedução de pontos, uma redução de pontos, e aí também dificulta a gente liberar essa pontuação de vocês. Então, pessoal, sigam esse cronograma, tá bom? Deixa eu trocar aqui. Então, pessoal, é isso com relação a... Deixa eu parar de compartilhar. Ao cronograma da disciplina. Acho que entrou mais o Manuel e a Camila agora. Eu vi um pessoal entrando. Boa noite para o pessoal que entrou. A Maiara. Boa noite, Pro. Tudo bem com vocês? Estava aqui já explicando o cronograma, eu vi que vocês estavam entrando. Boa noite. Então, pessoal, se vocês têm alguma dúvida com relação ao cronograma, quer falar alguma coisa? Bom, deixa eu falar um pouquinho. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o professor Gerson, sou farmacêutico, farmacologista, sou responsável pelas disciplinas da área de farmacologia na UFSCar, né? Eu ministro aula para os cursos da saúde aqui na UFSCar, e no curso de especialização, eu sou responsável por esse módulo, né? Eu, como professor Luciane, por esse módulo da farmacologia básica
e também aplicada à inflamação e também cardiovascular e analgesia. Então, sejam bem-vindos. A professora Luciana explicou o cronograma, né, mas a gente abriu esse momento para que vocês tirem as dúvidas em relação às primeiras aulas gravadas, né? Então, quem quiser colocar as dúvidas aí para a gente conversar, a gente pode bater um papo, se não, pode mandar as dúvidas que a gente pode esclarecer, né? Lembrando que a atividade, ela tem que ser entregue até no dia 8, né? Então tem que ser um pouquinho, as dúvidas devem estar prontas já, ou se não enviadas até amanhã, no máximo, tá? Então, é isso aí. Obrigado, Luciano. Exatamente. Então, pessoal, a gente está aberto para esclarecimento. Eu dei uma olhada um pouquinho antes de entrar aqui, se tinha alguma dúvida no mural, né? Então, não tem, vocês não colocaram dúvidas lá ainda. Então, se vocês quiserem, a gente pode lançar algumas temáticas aqui e ir conversando um pouquinho, mas precisa partir de vocês. Pode falar, Manuel. Então, professora, no meu caso, eu cheguei a dar uma pequena passada na primeira aula, não consegui ainda ver as duas e nem deu tempo de assistir a primeira inteira. Entre hoje e amanhã que eu vou estar assistindo a aula, então por esse motivo eu não tenho ainda dúvida para estar colocando alguma coisa assim, entendeu? Só por esse motivo. Fechei aqui. Legal. Não, então, sobre a primeira aula gravada do Gerson, vocês estão tranquilos, então, né? A segunda, né, que aborda um pouco mais sobre absorção, né, excreção dos fármacos, né, a faixa etária, como que a absorção do fármaco ocorre, o que seria que eu acredito que vocês teriam um pouco mais de dúvidas, né? A primeira aula é um pouco sobre conceitos do que é um fitoterápico, o que é, enfim, um medicamento, uma droga, né? Esses conceitos gerais aí. Amanhã. Então, o que vocês devem ter? Bom, quem já viu o vídeo, né? Na primeira parte, nós fizemos uma definição em relação às definições básicas da área da farmacologia, né? Então, definir o que é medicamento, o que é fármaco, qual a diferença em relação ao fitoterápico, e também um medicamento, um tratamento alopático e tratamento não alopático, né? Que é feito com a homeopatia. Então, fiz essa definição básica. E na segunda parte da aula, então, falei sobre a farmacocinética. Então, esse conhecimento básico é importante para que vocês consigam raciocinar, né, para avaliar se o exercício vai fazer alguma influência, vai ter alguma influência nesses parâmetros de farmacocinética, né? Então, um ponto importante do que a gente apresentou na aula, né, foi em relação à vascularização. Quanto mais vascularizada a região, maior vai ser a absorção, né? E pensando no exercício físico, né, quando você faz o exercício, ele muda a vascularização para determinadas regiões. Então, para o músculo, se você faz uma aplicação intramuscular, você vai ter uma alteração de fluxo e, com isso, aumentar a absorção, por exemplo, tá? Então, esses pontos, né, vocês podem fazer uma relação direta aí com o exercício físico, tá? E também a cinética. Então, um exemplo, quando você tem uma medicação que vai ter um pico de ação, no momento em que você tem uma prática de exercício, aquele momento ele vai estar no efeito máximo daquele fármaco. Então, por exemplo, se vamos colocar, um hipoglicemiante, né, que a pessoa toma durante a manhã, né, ela tem um tempo de meia-vida longo e tem um pico de ação lá no meio da manhã. Se a pessoa não combinar de fazer um exercício no meio da manhã, o que vai acontecer? Já tem uma tendência à hipoglicemia. Aí, se fizer exercício bem na hora que o medicamento, que o fármaco está lá em cima, aí favorece o risco de hipoglicemia, entendeu? Então, todo esse raciocínio, né? Por isso que é importante entender essa parte farmacocinética, né? Para que vocês,
quando vocês entrarem em contato com a medicação, vocês olham, né, para a informação de farmacocinética, qual o tempo do efeito, qual o tempo de meia-vida, qual que é o pico de ação daquele fármaco, para que vocês consigam relacionar isso com o exercício, por exemplo, tá? Então, essa parte básica, ela é importante, tá certo? Para que vocês consigam raciocinar depois na prática. Pode falar, Felipe. Professor, aproveitando o que o senhor já explanou, né, e o que a Luciene, na verdade, ela falou, né, que pediu para a gente expor, né, os tópicos, e aí eu esperei os professores, né, darem início, né, ao conceito, ao debate, e aí são duas perguntas minhas, né, e aí talvez seja não sei se seja um pouco mais avançado ou se vocês irão abordar isso no decorrer dos plantões ou até mesmo das aulas, mas primeira pergunta, e aí talvez seja até uma opinião, talvez até pessoal, não sei, mas o que eu costumo ver bastante, e lendo até alguns artigos, mesmo não sendo a minha área principal, é que o tratamento homeopático, ele induz muito ao efeito placebo. Daí eu gostaria de saber, professor, a possível explicação desse efeito placebo, na verdade, a possível explicação desse tratamento homeopático, ele induziu o efeito placebo, e se realmente ele vai surtir efeito ou não para aquela pessoa, né, visto que minha mãe ela faz a utilização de tratamento homeopático, e determinados medicamentos que ela toma que ela acha que não funciona, então não vai funcionar. E aí quando ela toma a medicação para dor, por exemplo, ela toma aquele medicamento sabendo que aquele medicamento vai aliviar a dor, e aí ela sente o alívio da dor. Eu fico meio na dúvida, né? E a outra pergunta, já muito bem esclarecida e debatida, ao meu ver, na ciência, mas acho importante trazer aqui, se o senhor pudesse comentar um pouquinho sobre a utilização de anti-inflamatórios e a anulação ou a potencialização do anti-inflamatório no resultado, né, de treino, do exercício físico, né, como na hipertrofia ou até mesmo no ganho de força. Se o senhor pudesse comentar um pouquinho, eu iria agradecer. Tá, vamos lá para a primeira parte, né? Então, uma observação bem interessante que você fez aí em relação ao efeito placebo, né, e a homeopatia. Só para recapitular, acho que eu falei isso lá na aula, né, em relação à diferença da alopatia e da homeopatia. A homeopatia, a definição dela é que é pelo tratamento pelo semelhante, tá? Então, vamos dar um exemplo. Isso aqui eu estou falando da definição do tratamento, tá? Então, o tratamento pelo semelhante, o que seria? Você está com uma gastrite e se você ingerir alguma coisa ácida, você vai piorar aquela gastrite, certo? Então, a homeopatia, ela segue o seguinte princípio. Você vai ingerir um suco de limão, só que esse suco de limão está muito diluído. Então, a diluição com a dinamização, né? Então, em cada diluição, você tem uma sucção, né? Que é a agitação. Então, às vezes tem 10 agitações, às vezes tem 100 agitações, e 100 tem centesimais riemannianas, né? Então, e aí você vai fazendo essa diluição e essa sucção, né? O termo correto é sucção. E quanto mais, segundo a teoria da homeopatia, quanto mais você dilui, mais você tem a sucção, mais potente vai ser aquele medicamento homeopático. Mas então, a ideia é o semelhante trata o semelhante, que você vai estimular o seu organismo a reagir contra aquela agressão, tá? Esse é o princípio da homeopatia, beleza. A alopatia é o inverso. Então, se você está com uma gastrite, tem um aumento de produção de H+, pela bomba de próton, você usa o inibidor de bomba de próton. Quem que é o inibidor de bomba de próton? O omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, certo? Então, você faz o inverso. Isso é a alopatia. Ela trata o inverso, tá? Então, por definição, é isso. Em relação ao efeito placebo, é o seguinte, toda medicação, todo tratamento que você vai testar, é necessário que você inclua um grupo placebo. Então, você tem a intervenção que você vai fazer, seja medicamentosa, seja não medicamentosa, seja com exercício ou não, e uma intervenção
sem aquela ação, né? Ou sem uma medicação, ou sem alguma fisioterapia, algum exercício que você vai fazer, que é o placebo. E então vamos focar aqui na medicação. Você tem um grupo que vai tomar a medicação, a cápsula com o princípio ativo, e um grupo que vai tomar a cápsula sem o princípio ativo. Entendeu? Beleza, você correu junto. Vai ter o placebo que vai melhorar. Então, esse grupo placebo é importante, porque, segundo, né, algumas quantificações já feitas, né, você tem 30% do efeito, né, que é pelo placebo. Então, eu não sei se a gente tem uma luzinha aqui, mas eu não estou conseguindo acessar. Mas, enfim, a gente foi feita uma quantificação, né, de uma revista clínica, que uma resposta de 100% no tratamento, daquele 100%, um terço da resposta é por conta da resposta do seu organismo. Então, o seu organismo vai reagir, tá? O outro terço é por conta do efeito placebo, tá? E o terceiro, né, o terceiro terço é por conta da intervenção que você faz. Então, quer dizer, se o seu organismo está reagindo bem, e se você acredita naquela intervenção, você já tem 66,66%, tá? E a intervenção, né, falando no caso da medicação, ela tem só um terço de intervenção. Isso aí foi feito um estudo geral de vários tipos de intervenção. É claro que a gente não consegue extrapolar para tudo. Por exemplo, numa sepse, né, na septicemia, você deu uma infecção generalizada, e aí a pessoa não consegue nem ter dependendo da condição, não tem nenhuma consciência. Então, isso não é um exemplo. Agora, vários outros exemplos de analgesia, de doença crônica, né? Você tem essa participação. Então, o efeito placebo, ele é extremamente importante. Ele começa a partir do momento que a pessoa acredita naquilo que só da pessoa acreditar que você vai trazer o benefício para ela, né, ela já tem uma melhora, tá? Eu não sei se eu falei isso nessa aula, mas eu tenho um videozinho de uns 10 minutos falando sobre isso, que isso explica, né, a importância do profissional, do seu paciente confiar em você. Se ele confiar que você vai resolver o problema dele, você já tem boa parte da resposta daquela intervenção, certo? Então, é extremamente importante. Em relação à homeopatia, se é um efeito placebo ou não, a gente não sabe ainda. Por quê? Não se tem uma comprovação muito, vamos dizer assim, não tem dados muito robustos hoje de que ela tenha uma eficácia. Mas tem um monte de trabalho na literatura, né, mostrando que ela faz uma eficácia, inclusive em animais, tá? Quando eu estava na graduação, tinha um professor muito bom que ele mostrava alguns experimentos com cristais, né? Então, ele tinha distribuição no cristal, de vários cristais, numa placa de Petri, estava todo desorganizado. Quando você pingava o homeopático, ele ficava tudo retinho, né? Então, ele organizava a energia daqueles cristais. Se existe eficácia, eu não sei dizer para você, né, se existe ou não. Pode ser que exista, que a gente não tem um método ainda para quantificar, tá certo? Mas, assim, se você tem uma pessoa que utiliza homeopatia, eu acho assim, se ela está utilizando homeopatia e ela está tendo resultado com homeopatia, eu não diria para você desaconselhar a usar, a não ser que se for efeito placebo, ótimo, né? Então, não está tendo efeito colateral. Agora, se a pessoa está passando por um tratamento, por exemplo, vou dar um exemplo bem extremo, com antitumoral, né? Está fazendo tratamento, está controlando, daí chega a vizinha e fala assim, não, para de tomar, você tem muito efeito colateral dessa medicação, passa a tomar homeopático, aí é perigoso. O homeopata não faz isso, certo? Então, o médico homeopata nunca faria isso. Então, em situações muito sérias, ele trata com a medicação e pode entrar com a homeopatia, entendeu? Então, assim, uma coisa é você tentar substituir, a outra coisa é você fazer um acompanhamento, em algumas situações até tentar fazer aí às vezes a pessoa vai melhorar. Se é o placebo ou não, não sei, mas se melhorar, tá valendo.
E, professor, existe algum tipo de estudo de correlação que tenha aí meio redundante, né, mas que tenha correlacionado, né, a utilização de homeopáticos com o aumento da função renal ou a sobrecarga renal para aquele medicamento, ou inclusive a sobrecarga hepática, dependendo da metabolização desse remédio não, desse homeopático? Ó, ele não é tóxico. Não é tóxico porque a concentração da medicação é em pico molar. Então, é uma molécula no oceano, por exemplo, tá? Então, é muito, muito diluído. A questão mesmo é a Entendi, professor. energia, né? A teoria é a energia da água, mas ele não é tóxico, tá? Entendi. Você pode ficar totalmente tranquilo. Agora, em relação ao que o homeopata fala, quando você está fazendo tratamento, você começa, você piora no começo. Então, isso é um indício de que está funcionando, que você está estimulando o seu corpo, né? Mas, assim, a gente não eu não sou, eu não tenho não acompanho muito, né, os estudos, as publicações, mas, assim, a gente não sabe se realmente ela tem uma eficácia, mas tem muita gente que usa e se beneficia com isso, tá? A questão é tomar cuidado com a utilização, certo? Então, não fazer esse tipo de loucura aí, né? Nem com homeopático, nem com outra intervenção qualquer, né? E aí tem que ter um embasamento aí para se fazer. Então, mas o próprio homeopata não faria um negócio desse, tá? Bacana, professor. Beleza. Eu vou ver se eu acho o videozinho do efeito placebo, aí eu mando para você. E a sua outra pergunta era dos efeitos de analgésicos sobre exercício físico. Como que era mesmo, Felipe? O efeito Isso analgésico é justamente isso. É o efeito de anti-inflamatório sobre os resultados do exercício, hipertrofia, força, flexibilidade, se realmente interfere ou não. assim, se interfere. Por exemplo, para ganho de... No nosso material tem uma discussão bem interessante sobre, por exemplo, o uso do paracetamol em atletas de elite, né? Eu acho que é lá no final dos capítulos, né? O uso a gente comenta um pouco sobre paracetamol e exercício de alto rendimento, que o efeito é muito mais, né? Esse efeito psicológico de redução da dor do que efetivamente ele consegue atuar ali na redução das dores, né? E que, na verdade, grande parte dos atletas fazem o uso abusivo, né? De anti-inflamatório e tudo mais. E, assim, em estudos que analisam, por exemplo, o uso acho que é anti-inflamatório para hipertrofia, né? Será que esses anti-inflamatórios reduzem a hipertrofia? E aí tem um estudo, eu não consigo lembrar de cabeça aqui agora o nome, mas que mostra também que atua ali, né? Tipo, a cascata de sinalização da via da mTOR, por exemplo, você tem uma certa redução significativa da ativação dessa via, né, e consequentemente redução da síntese proteica. Então, em linhas gerais, assim, o que a gente tem visto é que o uso desses fármacos reduzem o ganho de performance. E a questão do alívio da dor também alivia a dor, né? Tipo, tem o efeito ali momentâneo, mas isso também reduz a performance dos atletas. Mas aí, como isso acontece certinho, a gente vai ver detalhado no decorrer da nossa disciplina. Hein, professora? A senhora sabe se em algum desses estudos eles fizeram a regressão linear para saber o quanto que essa variável, no caso dos anti-inflamatórios, influencia na redução da atividade das vias de mTOR ou até mesmo da síntese proteica? Sim, eu acho que tem.
Eu vou, porque assim, essa temática aí, Felipe, ela é mais para a terceira semana nossa ali do cronograma. Eu não deixei nada aberto dos Então artigos eu tô dessa adiantando. temática. Então vou esperar, tranquilo. Mas nossa, tem hoje a gente vai conseguir ter ótimas discussões aí com relação ao efeito desses fármacos, né? E assim, também na linha da gente entender bem esses conceitos que o Gerson tá passando, que a gente vai, depois que tiver esses conceitos básicos aqui de farmacologia, quando vocês, né, a maior parte de vocês parece que não assistiram a essas aulas gravadas, mas quando vocês assistirem, lembrem sempre de fazer o exercício de imaginar como seria a cinética, por exemplo, dose-resposta do exercício físico. Como que a gente modularia essas variáveis do exercício físico? Então, eu tenho um paciente, porque eu sou formada em educação física, né? Nós da educação física, a gente sempre aprendeu a olhar o ganho de performance. E é muito importante que nessa disciplina aqui de fisiologia clínica do exercício, a gente consiga virar essa chavinha no sentido de que eu preciso olhar quem é o meu paciente. Ele não é performance que a gente quer buscar nesse momento. A gente quer buscar ganho de função, reabilitação. Então, são esses pontos que a gente precisa incrementar. E aí, quando a gente fala assim, de protocolo de treinamento, quais seriam as cargas de treino, né, para esse ganho de função, para essa reabilitação, para esse efeito analgésico ou anti-inflamatório do exercício, a gente não pode olhar lá para cima, para a performance, né? A gente tem que ir aos poucos, né? Então, tem muito estudo que analisa em atletas, né, essa resposta do exercício físico. Mas como o meu paciente, naquela condição clínica, consegue ter um desenvolvimento, né, ter um ganho de função, uma redução da dor, redução do peso, ou redução de uma inflamação crônica, sistêmica, né, melhora da qualidade de vida. Então, são pontos que é muito importante a gente correlacionar com esses aspectos ali da farmacologia para conseguir questionar mesmo, né, o efeito medicamentoso, né, do exercício físico. Bacana, professora. Muito bom mesmo. Excelente. Muito bom. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre os tópicos, né, que a gente vai abordar no decorrer da nossa disciplina, né, que nem o Felipe já levantou algumas discussões aí. Então, a gente pode ir dando uma prévia também sobre algumas dúvidas que vocês já têm aí, que, tipo, nesse momento, vamos lembrar aí lá, Felipe, na terceira semana a gente vai discutir sobre esse ponto. E aí, outros de vocês, né, que tiverem questionamentos aí também sobre os fármacos, né, aproveitar o professor Gerson aqui, que é peso para aprofundar o conhecimento aqui sobre farmacologia. Só fazendo um comentário em relação a essa intervenção, né, com anti-inflamatório, eu sei que depois isso vai ser aprofundado, mas você tem microlesões, né, no exercício, e essas microlesões é que estimulam a hipertrofia, né? Então, você impedir muito é ruim, né? Mas você deixar exacerbar também demais, também você tem um prejuízo. Então, acho que tem que ter um controle, né? E às vezes você pode fazer com uma intervenção não farmacológica, como o gelo, né? Você tem aí uma diminuição de vasodilatação local, e aí você consegue controlar. E também, hoje, se utiliza bastante antioxidantes para evitar esse tipo de lesão, que é o caso da quercetina. A quercetina do tipo fitossomada, né, ela tem uma alta absorção, né, e aí ela consegue melhorar
o desempenho, mas isso a gente falando de atletas de elite, por exemplo, tá? Então, eu acho que eu devo ter comentado em algum momento isso. Não sei se na aula de princípios básicos eu coloquei isso aí. Deixa eu ver aqui se está nessa aula. Pode falar, quem levantou a mão. Sou eu, professor. Boa noite, Manuel. Boa noite. Só uma dúvida, saber se o senhor já viu algo a respeito do uso prolongado da pregabalina. Ele traz algum malefício mais expressivo, vamos dizer assim, além dos que a gente já conhece, já em termos de parte do fígado, enfim, se tem alguma coisa assim mais específica. Então, a pregabalina, bom, deve ser utilização para controle da dor crônica, é isso? Isso, a minha esposa sofreu um acidente já tem 5 anos e ela até fez uma liberação, né, do nervo ciático no quadril e ela já faz uso prolongado da pregabalina há muito tempo. Por isso que eu queria saber qual que são os malefícios da pregabalina, da duloxetina, nesse controle da dor, no caso. Tá. Você tem, todo fármaco você vai ter um efeito adverso, né? E toda situação, você tem uma situação que você tem que avaliar o risco e o benefício. Então, um exemplo, se você tem um controle da dor ali com essa medicação, ficar com a medicação, né, é melhor do que pensar nos possíveis malefícios que ela possa trazer, por exemplo. Então, assim, todos têm, né, mas um acompanhamento de hepatotoxicidade, função renal, aí você tem consegue avaliar bem, ver se ela vai fazer um efeito a longo prazo. Mas não é uma droga que relativamente segura aí, que é bastante utilizada na clínica, tá? Então, o que eu sempre falo seria, as pessoas têm bastante medo de usar fármaco de forma crônica, mas acho que a gente tem que pensar um pouquinho na questão de, se não tivesse esse fármaco, como seria, entendeu? E essa dor, será que você conseguiria controlar de outra forma? Será que existe? Pode ser que sim, né? Mas, às vezes, tentar trocar, se ela não adaptou, está sentindo algum efeito adverso, tentar trocar a medicação e ver se consegue controlar por outra forma, tá? É o que eu sempre falo, ou se não, uma outra intervenção não farmacológica, como acupuntura, qualquer outra. Laser é mais difícil, mas uma acupuntura, né? O laser, ou infravermelho, vermelho, né? Então, eu acho que tem que fazer essas tentativas, mas a medicação, esse tipo de medicação, ele tem bastante sucesso para isso, tá? A gente vai comentar um pouquinho lá na aula de análise. Pode falar, Felipe. Professor, seguinte. Vamos voltar para o Manuel. Pode falar, Manuel. Vai lá, Manuel, falar. Desculpa. Pode falar, Manuel. Manuel? Eu travei aqui ou não? Não, talvez, Manuel, o seu microfone está fechado. Não sei. Talvez ele falou. Tá, pode falar enquanto isso, então, Felipe. Bacana. Professor, seguinte, e essa pergunta ela vai tanto para o professor Gerson quanto para a Luciene. A gente sabe que a doença de Parkinson, ela tem os efeitos, né, deletérios da doença de Parkinson incluem aí alterações motoras, né, e principalmente nos núcleos da base ali, causando a morte, né, dos neurônios dopaminérgicos que são precursores, né, no caso da dopamina. E aí a gente sabe que quando esse paciente ele toma a medicação, seja ela levodopa, prolopa, enfim, e ele está na fase on da medicação, essa medicação, ele tem uma potencialização dos resultados em exercício físico, em alongamento, enfim, em tudo aquilo que for correlacionado, né, associado com a parte motora. Aí, dito isso, qual é a associação que eu faço na cabeça? E agora sim vem minha pergunta, né? Agora relacionado ao metilfenidato, que no caso o metilfenidato é a droga dos concurseiros, né? Aí eu pergunto, será que a utilização do metilfenidato, até mesmo no caso de simples utilização ou de efeito prolongado,
associada ao exercício teria uma resposta melhor do que utilizar somente o metilfenidato e estudar, por exemplo, ou se utilizar o metilfenidato e fizer exercício e depois sentar para estudar, você tem uma resposta melhor à absorção da medicação, até mesmo a dinâmica, né? A fármaco, não sei se seria isso, mas a farmacocinética da droga no seu sistema nervoso. Olha, eu realmente eu não sei, não sei te dizer sobre o metilfenidato, mas assim, tem estudos já que mostram o efeito significativo do exercício físico na melhora cognitiva. Então, aí eu já te jogo uma outra pergunta, né? Tipo, não seria melhor não tomar o medicamento e somente fazer a prática do exercício físico? Aí, professora, nós temos que testar as hipóteses e saber se a hipótese nula é verdadeira ou se precisaremos partir para a hipótese alternativa. Não é? Porque você não considerou essa hipótese aí. Mas aí, com relação ao efeito desse fármaco cinético, eu não conheço, né? Então. Não, professora, na verdade, teve uma época da minha graduação que eu trabalhei em um estágio com crianças autistas. E no meio desse bolo das crianças autistas, tinha crianças com déficit de atenção, TDAH e tudo mais. E o que eu conversava com o professor que tocava o projeto era o seguinte, que ele tinha uma formação bem baseada em Vygotsky, né? Então ele acreditava que na grande parte dos diagnósticos médicos para as crianças que tinham TDAH ou algum déficit na atenção era precoce, que às vezes essa criança ela só precisava melhorar o seu aspecto cognitivo ou alguma coisa do tipo, se correlacionar melhor com um grupo de outras crianças e aprender a lidar mais com as intempéries do próprio cérebro, do próprio encéfalo dessa criança. Mas aí, visto por um outro lado, já conversando com um grande amigo, que ele é neuropediatra, agora ele conseguiu evoluir para psiquiatria, né? É que às vezes esse déficit de atenção ele vai se prolongar para a vida adulta e por vezes por exemplo, o efeito do exercício ele não vai ser duradouro a ponto de manter a atenção desse adulto ou dessa criança durante o período que ela precisa de utilizar a atenção. Então vamos supor, você faz o exercício. E a gente sabe que o exercício a gente libera vários neurotransmissores que são bons e nosso cérebro fica ensopado de dopamina, por exemplo. E a dopamina e a serotonina são neurotransmissores que fazem parte do aumento da concentração, né? Principalmente no sistema de recaptação de serotonina. Mas será que o efeito do exercício ele é prolongado a ponto dessa criança conseguir melhorar a atenção durante toda a fase de período escolar, por exemplo, durante o período da manhã, o período da tarde, ou até mesmo esse adulto durante o período de faculdade ou alguma coisa do tipo? Essa é a minha dúvida, né? Porque, na verdade, como você falou, né? Na verdade, a gente sabe que o exercício físico, ele realmente melhora o aspecto cognitivo, aumenta a atenção, mas é aquilo que eu falei, será que o período, vamos dizer assim, o período de meia-vida do exercício no organismo, ele é suficiente para manter a atenção desse jovem, dessa criança, desse adulto, a ponto de gerar, de absorção de conhecimento? Isso aí são ótimos pontos. A Camila até comentou aqui, né, que o exercício físico, junto com a medicação, também é uma estratégia muito importante para a gente conseguir considerar. Porque também tem o desenvolvimento, né, tipo, o exercício físico causa também o aumento da vascularização ali e que isso potencializa a absorção de alguns medicamentos, né, então... eu vi aqui agora o metilfenidato, então o nome comercial é a Ritalina, né, que é utilizado muito, né, para o tratamento de TDAH, né, então eu não tenho esse conhecimento com relação a esse medicamento, né, apesar de agora eu saber que medicamento que você estava se referindo,
Mas isso que a Camila falou é importante também, né? A gente precisa entender e conhecer essas estratégias de como potencializar. E na aula o Gerson comenta também, né? Sobre efeitos potencializadores, né? De você utilizar, por exemplo, tomar um medicamento com leite que pode dificultar a absorção, e assim como o exercício físico, ele pode melhorar e potencializar o efeito de um medicamento também, né? Ou então pelo fato do exercício, como o exercício ele vai te tirar do estado basal, talvez aumentar o metabolismo, né? Fazendo a utilização dessa medicação, talvez não seja interessante, pelo fato dela, talvez, não sei, né? Aí o professor Gerson ele poderia responder isso, que foge do meu conhecimento. Se essa medicação com exercício, pelo fato de você estar aumentando o metabolismo do corpo como um todo, quando você faz exercício, ele ser consumido de uma forma mais rápida, ou ele ser expresso e já ser utilizado de uma forma mais rápida do que não fazendo exercício físico. Só colocando esse ponto aí, eu não li nada, nunca vi nada em relação a se ocorre realmente uma potencialização ou não, né, em relação ao metilfenidrato. Mas, de novo, essa questão esse ponto da farmacocinética, né, isso existe também para o exercício. Então, quando você produz lá a endorfina, né, por exemplo, você tem uma cinética, toda substância você tem uma cinética no seu corpo. Ela é produzida, tem um pico e começa a diminuir. Tem um tempo de meia-vida, por exemplo. Então, isso se aplica tanto para o que você produz, quanto para que a medicação, o fármaco, né, que você faz o tratamento exógeno, né? Agora, essa relação, se potencializa ou não, eu nunca vi nenhum trabalho falando dessa influência, tá? Quando se tem alguma coisa muito crítica assim, geralmente isso aparece no livro, certo? Então, um exemplo aí, clássico, né, você faz o exercício, aplica a insulina, né, e aí faz um exercício que você vai movimentar aquela região, faz uma massagem, né, que é subcutânea, não vai pegar no músculo. Mas se você mexe, faz uma massagem, vai aumentar o tempo, né, vai acelerar a absorção. Tá? Se você faz uma injeção intramuscular e vai movimentar bastante o músculo, também vai aumentar a absorção, entendeu? Nesse tipo de caso, você tem uma intervenção. Agora, especificamente de cada medicação, cada fármaco, né, se o exercício faz ou aumentar ou diminuir, aí a gente não tem. Certamente você tem um componente aí, que é aumento de fluxo hepático, né? Então, quando você aumenta o fluxo, você vai aumentar a passagem, né, a circulação, a velocidade de circulação do ciclo do sangue, né, que passa pelo fígado, e pode ser que tenha uma alteração aí na metabolização. Então, pode ser que sim, ou que essa metabolização, que essa influência seja muito pequena, por exemplo. Porque você tem uma máquina aí, o seu organismo, ele mantém 37 graus, né? Você tem metabolismo, tem um controle, né? Então, acelera o metabolismo e tal, mas não geralmente você não tem uma influência na metabolização de fármaco, tá? Mas, como um todo, o exercício ele vai acelerar o metabolismo, sim, né? Então, tem a cinética também no tempo. Então, dessa parte vocês devem manjar mais que eu. Então, você tem o tempo, né, que você mantém o metabolismo alto, daí passa o tempo e cai, daí você tem que ir mantendo alto, né? Mas o quanto isso influencia, eu nunca vi nada assim na literatura. Pode ser que exista, mas eu nunca vi não. Show de bola, professor. Eu também tô nessa procura aí. Mas muito bom. Beleza. Mas Gente, a Cíntia tinha levantado a mão, você quer comentar alguma coisa, Cíntia? Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Na verdade, assim, foi uma coisa que o Felipe estava falando lá atrás e eu ia fazer um comentário, mas foi muito pro lado do remédio, eu nem sei se cabe mais isso. Quando o Felipe falou sobre a questão da meia-vida, se o exercício teria uma meia-vida no adolescente, na criança com TDAH, se isso conseguiria se estender para a vida adulta. Eu fico pensando que, assim, acho que não dá para desprezar a ideia de que, bem ou mal, o exercício, dependendo de como for feito, e aí acho que mais até o esporte, traz
para a criança um tipo de disciplina, um tipo de organização da rotina, que aí isso sim eu acho que é muito benéfico, mesmo que a criança tenha algum diagnóstico nesse sentido, ou adulto, né? Qualquer prática corporal, assim, eu acho que traz isso. E tem esse aspecto também, além da questão dos hormônios e neurotransmissores que são produzidos, né? Era isso, era só esse adendo. Mas isso que você comentou me faz lembrar a questão do uso abusivo desses medicamentos, né? Que o diagnóstico de TDAH, hiperatividade, essas coisas, começaram a ser considerados, toda criança que não fica quietinha ou que não respeita, não tem os limites, não tem a disciplina, né? Ela é vista, tem algum distúrbio de atenção. E Sim. isso é problemático, né? Então, aí nesse momento que você colocou, eu acredito que realmente é extrapolar esse limite, né? Com essas intervenções não medicamentosas, seriam muito efetivas e muito mais eficientes de se tratar, né? Me ocorreu muito isso porque eu dava aula de teatro, dei muito tempo aula de teatro, e a gente tinha muita prática corporal, e eu brincava que eu só recebia 2 tipos de alunos, né? Era dentro de uma escola, e eles eram encaminhados muitas vezes pelos psicólogos, ou porque eram quietos demais, ou porque, a grande maioria, porque era agitada demais e vinha com esse tipo de diagnóstico. E o poder do trabalho corporal, né? E no caso ali era a arte, mas uma arte que ligava, né, muito ao corpo, tinha muitas vezes um poder de organizar internamente a criança. E aí eu questionava isso com a escola. Eu falei, essa criança tem mesmo esse diagnóstico, né? E esse clique foi o que me fez largar a pedagogia e vir fazer fisioterapia. Assim, foi por causa desse tipo de experiência, sabe? Porque eu falei, não, tem mais alguma coisa aí no corpo que organiza a mente, assim, né? No corpo, no movimento, na interação dos dois, né? Muito bem. Eu só para pontuar, eu coloquei eu estava falando, né, em relação ao efeito placebo, e eu fiz um vídeo lá no começo da pandemia, quando a gente começou a gravar aula, né, eu gravei um videozinho em relação ao efeito placebo e o efeito do estresse aí no sistema imunológico, tá? Depois eu coloquei lá no WhatsApp. Aí depois, a Luciane, se você puder colocar lá no Classroom, eu agradeço, tá? Em relação a TDAH, né, eu acredito que não só em relação a TDAH, mas todos os outros diagnósticos, às vezes você tem uma precificação, né, uma tendência aí de se ter uma pílula mágica para resolver a situação, né? Então, e é assim, ó, o médico, não sei se tem algum médico aí, mas o que a gente ouve muito falar é o seguinte: se o paciente vai para a consulta, ele sai sem a medicação, ele não dá muita importância para você, como ele acha que você é ruim, entendeu? Então, tem essa questão também da medicação, de quem prescreve. Podem perguntar para vocês verem. Quem faz prescrição, quem está na clínica. O paciente que não recebe, parece que ele não confia, tá? E às vezes você até ter um placebo, alguma coisa, é importante para essa situação, até você fechar um diagnóstico. Mas a arte de fechar o diagnóstico não é fácil, tá? Não é fácil, às vezes você tenta fazer aí uma previsão, fechar com as ferramentas que você tem, né? Mas nem sempre é fácil. Essa é a arte do terapeuta, tá? Naquele videozinho que eu mandei para vocês, eu falo um pouquinho disso daí, do sucesso no tratamento. Vou ver até aqui se eu falei mesmo. Mas é isso aí, ó. Da doença, ela sai da doença, vai para a saúde. Depende da arte do terapeuta também. É um ponto bem importante, que é o diagnóstico e fazer a prescrição correta, né? Às vezes a pessoa não está precisando de medicação nenhuma, certo? E tem essa questão também crítica dele sair sem a medicação e não acreditar no que você está fazendo, entendeu?
E olha só, olha que loucura isso, gente. Eu trabalhava aí fazia a gente tem uma linha de pesquisa também com feridas no laboratório e eu fiz um curso aí no passado de laser terapia no tratamento de feridas. E aí eu chamo sempre, né, uma pessoa com experiência prática para falar. E tem a questão da ferida, olha só que coisa louca. Tem pessoas que têm feridas por muito tempo, né, 10 anos, 8 anos, 5 anos, e aí tem pessoas que não querem fechar a ferida. Por quê? Porque a ferida, ela passa a ser uma condição para que ela tenha atenção das outras. Tem muita gente que fecha a ferida e acaba, fica depressiva depois de fechar, ou senão ela vê que está fechando, ela faz alguma coisa para não fechar. Então, isso é muito comum. Olha que loucura isso, né? Então, tem situações, né, que a gente tenta mexer, mas às vezes tem um lado psicológico muito forte por trás disso, tá? Então, isso eu não sabia, fiquei sabendo porque eu trouxe uma pessoa, né, que tem a prática clínica e ela comentou essa questão, né? Então, olha só que loucura, né? Então, a gente tem que fazer, não ver só para a questão científica, quando a gente fala de clínica, e só para a questão, né, a gente tem que ter a arte, né, de quem faz a intervenção é importante. Saber como é que vai ser feita essa intervenção, tá? Beleza? E da TDAH, né? Tá muito comum, né? A TDAH, você tem a prescrição da Ritalina para quem tem déficit de atenção. Será que realmente tem todo esse déficit de atenção? Acho que não. Na minha época, no passado, era muito difícil, né? De se ver esse tipo de medicação. Agora está muito comum, tá? Então, se tem aí, pode ser que tenha outras formas antes, não falo que não tem que usar, pode ser que sim, mas eu acho que, né, hoje existe uma prescrição exagerada mesmo desse tipo de medicação. Professor? Pode falar. Não, vai lá, Luciane. Pode falar, depois eu... Não, eu só ia comentar essa observação que a Cíntia colocou no chat aqui, sobre o ganho emocional, né? O ganho de confiança que os profissionais, os médicos e nós que trabalhamos com o exercício físico, a gente precisa passar essa ideia sobre a eficácia do exercício como um medicamento também, né? Porque muitas vezes um médico fala assim, olha, vai fazer exercício. E aí a pessoa entende que o exercício físico, bom, se o meu problema pode ser tratado com exercício, esse problema não é um problema tão grave. Então, isso é o que passa na cabeça da maior parte dos pacientes que procuram, né? Você, mas é só ir fazer exercício. Então, a pessoa está lá com hipertensão, está fazendo um tratamento de câncer, você associa a prática de exercício físico, precisa, né? Está com diabetes, e a gente sabe que o exercício é importante. Essas pessoas já têm em mente que é importante a prática do exercício físico, mas ainda não vê, infelizmente, né, e parte da nossa formação, né, do nosso empenho em passar essa confiança sobre a eficácia do exercício físico no tratamento dessas doenças. Então, é importante a gente também ter essa ideia do ganho emocional, da confiança dessas pessoas para a prática de exercício e elas acreditarem que o exercício físico vai realmente resolver o problema delas, né? E aí eu já lembro, né? Eu sempre tenho esse relato, né? Que o meu pai, ele está em período de remissão de um câncer. E assim, eu sempre trabalhei com exercício físico. Sempre falei, pai, vamos fazer exercício e tudo mais. E aí, no meio da pandemia, né, que não pode sair e tudo mais, ele fazendo o tratamento dele de câncer. E por conta também da pandemia, né, que ele não podia sair, não podia ir pescar, fazer as coisas que ele costumava fazer. Porque tá com muita dor aqui, muita dor ali. E aí eu arrumei, né, falei assim, não, você vai fazer exercício em casa. Arrumei o jeito dele fazer exercício em casa e acabou que ele pegou gosto, porque ele falou assim, nossa, mas melhorou muito minha dor no joelho, melhorou muito minha dor nas costas.
porque ele ficava travado, né? Todas aquelas coisas. E aí, agora, até o dia que ele vai na academia, né, treinar tudo, ele levanta e faz o exercício dele lá em casa também, lá na frente da televisão, porque, não, isso aqui, esse exercício é o que tira minha dor nas costas. E aí eu vou fazer academia lá, porque a Luciane falou que tem que fazer. Mas, assim, é a gente fazer essa virada de chave também, né, de mostrar a eficiência do exercício físico, passar essa confiança do efeito do exercício físico também, é bem importante. Pode falar, tá, Felipe? É verdade, professora Luciane, concordo com todas as palavras. Eu não tiro nenhuma vírgula e não coloco nenhuma a mais do que você falou. Acho que você contemplou tudo. E só para completar, só para concluir mesmo o raciocínio, né? E o Gerson falou assim, mas na minha época não tinha tanto disso e tudo mais. Mas aí eu penso assim, né? Cada ano que passa nós temos novas tecnologias, né? Novos estudos são feitos, novos questionários são produzidos, novas compreensões sobre o comportamento social é feito, e aí, consequentemente, novas medicações, o aumento do consumo de determinada medicação, ele tende a aumentar também, né? Então, há um exemplo, uns tempos atrás eu estudava muito sobre mobilização tecidual, o efeito neural que pode acontecer, né, e tudo mais. E antigamente as pessoas desprezavam muito, não queriam saber sobre as faces, entendeu? E agora, né, com o aumento da tecnologia, as pessoas conseguem estudar de forma mais a fundo sobre a compreensão do sistema miofacial e do sistema facial também. Aí você tem um aumento de terapias voltadas para esse tipo de assunto, né, dando um boom no mercado, né, porque talvez as tecnologias elas vão aumentando. E, na minha opinião, acho que isso tende a acontecer com essa questão medicamentosa também, tanto do metilfenidato, da prolopra, da levodopa. Só que eu acho que no TDAH, como você tem muitos aspectos e fatores que influenciam, é muito difícil você fechar o diagnóstico. E aí, se você não fecha o diagnóstico, aquela criança ela tem a formação encefálica completa, às vezes você não consegue corrigir o problema que ela tinha, né, com a medicação por causa justamente disso, né, de achar que ela não tem ou de achar que ela tem, né, então é bem complicado. Mas é isso. Discussões muito boas. Só para complementar, talvez eu tenha me expressado mal em relação a tipo, não tinha isso, agora tem. Mas a questão é o seguinte, né? Você tem, o que eu quis dizer é o seguinte, você tem hoje, parece que tem uma medicação, uma medicalização muito maior em relação a antigamente. Então, o ponto que eu quis tocar foi esse. Sim, professor, sim, verdade. Não se tinha muita, se prescrevia, mas não se... Parece que hoje tudo você tem uma medicação e tem um esforço muito grande para que você encontre o medicamento para aquela situação, entendeu? Sem dúvida nós tivemos uma evolução, né, no conhecimento em relação às intervenções, mas pelo que a gente tem visto, você tem uma prescrição exagerada, tá? Isso a gente tem um monte de trabalho mostrando isso. Então, às vezes você não realmente necessita daquela medicação e você tem a prescrição, tá? Agora, isso aí não sou eu que estou falando, né? Isso tá na literatura. E também, mas outro ponto também importante, você deixar de medicar também não é bom, porque você pode atrapalhar algum desenvolvimento, ou você ter aí um prejuízo em não resolver aquela situação, entendeu? Então, por isso que eu falo, a arte do terapeuta em avaliar se realmente você precisa fazer uma intervenção com aquela medicação ou não, entendeu? Foi nesse sentido aí. Show de bola, professor. Muito bom. Muito bom, pessoal. Eu acho que a Cintia colocou uma pergunta aqui dos estímulos eletrônicos e excesso deles. Na verdade, era complementando. Não foi nenhuma pergunta, estava complementando aí o que o Felipe estava dizendo. Tá. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida?
para a gente discutir aqui. Porque senão a gente encerra o plantão de hoje, podem perguntar, tá? Que então a gente encerra o plantão de hoje e aí a gente se encontra no sábado com a aula do professor Gerson. E aí vamos tendo o andamento da nossa disciplina. Interajam lá no mural, tá, pessoal? Por favor, coloquem dúvidas lá, coloquem curiosidades. Se vocês acharem algum artigo que, tipo, olha, professor, eu estava pesquisando sobre o assunto, achei esse artigo pertinente, interessante por conta disso. Coloquem, compartilhem esses artigos, esses documentos lá no mural, que aí a gente dá uma olhada, cita, comenta, realmente parece pertinente, às vezes não, pode ser que não seja pertinente, né? E aí a gente analisa o artigo um pouco mais a fundo, mas assim, vamos construindo, né? Da mesma forma que a gente está aqui para discutir um pouco sobre exercício, farmacologia e tudo mais, a gente quer também aprender com as experiências de vocês. O Manuel colocou, muito bem observado, a entrega da AV1, essa sexta-feira, 5 da manhã, pessoal, tá aqui em cima já. Então, assistam essas 2 aulas gravadas aí do professor Gerson, rapidinho. Aí vocês conseguem responder esse questionário, essa primeira etapa aí da disciplina, da pontuação da disciplina de vocês, tá bom? Beleza. Mais alguma dúvida? Pode falar. Professora Luciane e professor Gerson, tem como eu falar com vocês dois em particular no final da aula? Pode falar. Já está disponível, tá, Cíntia? A AV1 já está por aí, tá bom? Beleza, então, pessoal. Se não tem, se tiverem alguma questão também, podem colocar lá no mural, tá? Beleza? E assistam esse videozinho rapidinho que eu coloquei lá no WhatsApp, né? Que eu acho que vai bem de encontro com o que a gente conversou aqui, aquele gráfico que eu comentei com vocês de 1/3, né? O efeito, ele está nesse vídeo aí. Beleza? Boa noite, então, e até sábado, pessoal.